pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 163. Eu fiz ele na cor vermelho, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos para algumas informações para a execução do barrado de hoje. Pessoal, aqui o meu barrado, ele ficou com um total de 31 carreiras, tá? Sendo que até a 20ª carreira aqui eu trabalho ida e volta, né? Direito e avesso do pano. A partir da 21ª carreira, eu trabalho cada ponta desta aqui do meu desenho, porém eu não corto a linha, tá? Eu venho com aquela técnica que a gente trabalha um lado de ponto baixíssimo e o outro lado, né, dependendo da posição do pano e da vez da carreira, o ponto alongado, depois a gente volta com as 3 correntinhas, tá? Aí no decorrer do vídeo, no finalzinho lá, quando a gente vai terminar, eu explico bem direitinho esta parte para não ter dúvida. E também dou dicas aí quem prefere fazer com os 4 pontos baixíssimos dos dois lados, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui 3 motivos no meu pano de tamanho 50 por 70. Então, ó, daqui, deste primeiro caseado, até aqui, ó, esta carreira aqui de quadradinhos, eu tenho 21 caseados. Aí, contando, ó, deste aqui, que daqui, ó, até o próximo aqui, ó, eu tenho mais 21 caseados. Aqui no final, ó, contando deste caseado aqui até o penúltimo aqui, eu tenho 21 caseados e o finalzinho aqui, um caseado sobrando para as extremidades ficarem iguais. Então, eu utilizei 3 vezes 21 caseados, eu fiquei com 64 caseados, mais um total fechado aí, 65 caseados para fazer 3 motivos. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material e vou deixar também outras quantidades de caseados aí para você fazer, tá? Seus motivos com 2, aqui no caso eu fiz com 3, com 4, com 5 e assim por diante, tá? Vou deixar aí para poder vocês adaptarem no pano aí que vocês forem trabalhar, tá bom? E procurem assim fazer os caseados não muito pequenininhos, só porque talvez, né, você tá chegando ali no finalzinho da contagem, aí você amontoa, né, sem querer os caseados para poder dar quantidade. Aí depois, na hora que você for trabalhar, o seu bico vai ficar enviesando, tá? Ele não vai ficar retinho assim. Então procurem fazer os seus caseados assim mais distante o possível, tá? Ó, igual eu fiz aqui, ó, o ponto alto, 2 correntes e deixei um espaço bom de caseado aqui. Então, conforme você vai fazendo, já vai contando 21, mais 21, mais 21. Aí lá no finalzinho você vai controlando para poder não ficar fazendo aqueles caseado muito pequenininho e depois, ó, o bico ficar assim no finalzinho, tá? Só por causa que às vezes não deu a quantidade assim, né, para ele ficar mais estabilizado, e você começou a diminuir o caseado, e na hora que você vai fazer o bico, ele fica todo assim, ó, enrugado mesmo, tá? Então, controlem aí o caseado, né, o tamanho dele, na hora que vocês forem trabalhar no pano de vocês. E aqui, pessoal, o meu barrado ficou com 19 centímetros aqui, na largura dele, com fio de tex 151 100% algodão, porque eu gosto de trabalhar aí os meus panos de prato. Então, estas seriam as informações que eu queria trazer para vocês. Pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje para fazer estas lindas orquídeas, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu colocar lá no YouTube.
E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, agradeço demais a todos que estão assistindo aos vídeos, aos anúncios, tá? E se inscrevendo no canal e compartilhando, tá? Uma forma aí do canal crescer através da ajuda de vocês. E eu quero muito agradecer a todos, né, pelo tempinho que vocês deixam de fazer alguma coisa para vir aqui ver as novidades que eu estou trazendo para o canal, certo? Então, meu muito obrigado a todos aí. E agora sim, vamos lá começar a aula para fazer este lindo barrado. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos altos. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos altos e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos altos aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. Aqui, pessoal, eu terminei a segunda carreira, fazendo os quadradinhos vazios, igual na explicação da primeira carreira. Aqui eu já dei uma adiantada na próxima explicação, então aqui eu fiz por toda a extensão, aqui ó, só quadradinho vazio e no final 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já vira o trabalho, faz as 3 correntes, vira o trabalho e faz mais 3 pontos altos aqui, que é o nosso cantinho de borda, ó. Ok? Depois aqui, pessoal, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios. Eu fiz aqui 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu fiz um total de 7 pontos altos. Aqui eu fechei o quadrado vazio, colocando um ponto alto sobre este ponto de base. Coloquei aqui 2 pontos altos dentro deste quadrado, um ponto na base, 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui eu fiz um total de 19 quadradinhos. E depois eu repeti mais 7 pontos altos. Meu trabalho, como vão dar 3 desenhos, então aqui depois dos 7 pontos altos eu faço mais 19 quadradinhos, depois mais 7 pontos altos e no final eu faço aqui, igual ao início, 9 quadrados vazios e os 4 pontos altos. Então assim ficou a carreira de número 3, conforme explicado no bloco anterior. Tá? Aqui 9 quadrados vazios, 7 pontos altos, 19 quadradinhos vazios, 7 pontos altos. Aqui eu repeti os 19 quadrados, 7 pontos altos, e aqui 9 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o meu trabalho e já fiz mais 3 pontos altos. E repeti 8 quadradinhos vazios aqui no cantinho, tá? Eu tenho 8 quadrados. A partir daqui agora, nós vamos preencher este quadradinho de base. Já temos 2 pontos altos aqui. Agora, eu repito todos esses pontos,
faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui do lado oposto, eu preencho também 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 13 pontos altos aqui, 13 pontos altos. Vou fazer agora um total de 17 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu terminei a 4ª carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Depois dos 8 quadradinhos aqui vazio, fiquei com 13 pontos altos e aqui na divisão 17 quadradinhos. Então, assim eu fiz por toda a extensão aqui do meu pano. O final, o início e o final sempre vão ser iguais, tá? Terminamos aqui com 8 quadrados e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntinhas, virei aqui o trabalho e já fiz, né, mais 3 pontos altos. E já adiantei aqui, pessoal, olha, 6 quadrados vazio aqui, tá? Fiz os 6 quadradinhos. Agora, nós vamos preencher 7 pontos altos aqui no total. Eu já tenho 1. Aqui dentro do quadradinho, eu coloco 2 e 1 na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e 1 na base. Então, ficamos aqui com 7 pontos altos. Vamos fazer agora 4 quadrados vazios. Ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha 1 ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha 1 ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha 1 ponto alto. 2 correntes e aqui fecha o último quadradinho. Então, ó, ficou assim. E do lado oposto, nós temos que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, 1 na base, repete aqui mais 2 pontos e 1 na base. Então, aqui nós ficamos com 7 pontos altos, igual aqui o lado oposto. E aqui na separação aqui, ó, agora vão ser 13 quadradinhos vazios. Depois que fez os 13 quadrados vazios, repete essa sequência aqui dos pontos, tá bom? Carreira de número 5 ficou pronta conforme eu expliquei no bloco anterior. Fui fazendo aqui por toda a extensão do meu pano. E no finalzinho aqui, os 7 pontos altos, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, pessoal, na carreira de número 6, a gente faz o cantinho de borda, né, com as 3 correntes, vira o trabalho, faz mais 3 pontos altos e nós vamos repetir tudo que fizemos na carreira de número 5 aqui na carreira de número 6, colocando os 6 quadrados vazios, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios e 7 pontos altos. E aqui os 13 quadrados vazios, tá? Então, segue fazendo a repetição aí da carreira de número 5. Carreira de número 6 pronto, que foi a repetição da 5ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Assim, eu fui fazendo até o final. Depois aqui dos 7 pontos altos, fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que será a número 7, nós vamos fazer as 3 correntes, virar o pano, depois faz aí os 3 pontos altos, 2 quadrados vazios aqui eu fiz, cada um separado por 2 correntes, e o próximo quadradinho de base eu coloquei 2 pontos altos dentro e 1 na base. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. Aqui eu fiz 2 correntes e no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto. A partir daqui eu completei 7 pontos altos também, ó. 2 pontos altos dentro desse quadrado, 1 na base, fiquei com 7. Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Um ponto aqui na base, 2 aqui dentro deste quadrado e completei o restante para ficarmos aqui também com 7 pontos altos. Aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto e ficou um quadrado vazio. 1, 2, 3, 4 quadrados aqui no total. E aqui no próximo quadradinho de base, eu coloquei mais 2 pontos altos e 1 na base. Então, ficamos com 4 pontos altos no total.
E aqui na divisão eu preciso 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, já é repetição, ó, desses 4 pontos altos. Então, ó, 4 quadrados vazios. Aqui eu tenho 3, vou fazer mais um aqui com vocês. Então, ó, quando eu... Opa, desmanchou. Deixa eu só fechar ele aqui. Então, quando eu tenho que fazer quadrado vazio em cima de ponto de base, eu conto no terceiro ponto aqui de base e fecho um ponto alto assim, certo? Agora aqui nós vamos completar pontos até dar 7 no total aqui. Então, eu já tenho aqui 4, mais 2 aqui dentro, 6 e mais um na base, 7. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aí, como é lado inverso aqui, primeiro a gente tem que colocar os 2 pontos altos e completar aqui até a gente ficar com 7 pontos altos aí. Fiz 7 pontos altos, 2 correntes e aqui terceiro ponto de base já faz um quadrado vazio. Então, ó, a gente já tá aqui, ó, terminamos aqui agora de fazer aqui, ó, os 7 pontos altos. Vamos fazer aqui 4 quadrados vazios agora, depois 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e repetir essa sequência nos demais motivos. Aqui a 7ª carreira ficou pronta, conforme explicado no bloco anterior aqui, a distribuição dos pontos. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, contem direitinho os quadradinhos, pontos altos, ou se não, dá uma paradinha no vídeo e observe a colocação dos pontos. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos no final. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho e já fiz mais 3 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, ó. E coloquei aqui, ó, 4 pontos altos em cima daqui dos pontos de base, né? E depois coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado, este aqui, e um aqui na base. Então, até aqui eu fiquei com 7. Depois coloquei mais 2 aqui dentro e um aqui na base, e eu fiquei com um total de 10 pontos altos aqui, tá, pessoal? 10 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 10. Fiz 2 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu preciso de mais um quadrado. Então, ó, façam 2 correntes, contem o terceiro ponto de base, façam um quadradinho vazio. Agora aqui, ó, eu completo todos os pontos de base, que são mais 3 aqui, né, ó, eu tenho 4. Aqui dentro eu tenho que completar mais 2 pontos. Um ponto aqui na base. Então, aqui a gente tem que ficar com 13 pontos altos. Aqui eu faço mais 3 pontos alto aqui de base. Então, aqui, ó, fechando o miolinho da nossa flor, eu tenho 13 pontos altos e eu tenho que fazer, ó, esse lado aqui, ó, do lado oposto. Então, eu faço 2 correntes e fecho aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes, fecho aqui um ponto alto, 2 correntes e fecho aqui um ponto alto. E aqui nós temos que ficar com 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos e um ponto na base, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado. E aqui a gente vai completar todos os pontos agora, né? Porque tem que dar 10 pontos alto aí. Ó, então tá ficando assim. Agora aqui é só repetir os 5 quadradinhos aqui de base. E a partir daqui, pessoal, é esta repetição aqui que nós vamos fazer, tá? Em cima do desenho aqui do nosso motivo, que é uma orquídea. Então, é só fazer essa sequência até o finalzinho do trabalho que eu já volto. A carreira de número 8, então, ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, tá? A colocação dos pontos, dúvida, é só voltar lá um pouquinho na explicação. E assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano.
Aqui depois que eu fiz um total de 3, 6, 9, 10 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda aqui. Fiz 2 quadrados vazios. E aqui, pessoal, eu fui colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do quadrado, coloquei 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos, um na base. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu repeti os 13 pontos altos aqui de base, um quadrado vazio. Meus quadradinhos são 2 correntes, tá, pessoal, de separação. E do lado oposto aqui, ó, também 16 pontos altos, né? Coloca aqui o ponto para fechar o quadrado, depois 2 pontos aqui dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos dentro do quadrado e ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 16 pontos no total e aqui na divisão são 5 quadradinhos vazios. E a partir daqui vocês já vão repetir esta sequência que eu acabei de explicar aqui nos demais desenhos, ok? É só fazer desta mesma maneira que eu acabei de explicar. A carreira de número 9 ficou pronta conforme eu expliquei no bloco anterior, a divisão aqui com 5 quadrados vazios. Então, aqui foram 16 pontos altos, 13 pontos altos, 16 pontos altos. Então, assim, eu fui fazendo até o finalzinho aqui, depois dos 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Agora, na 10ª carreira, façam as 3 correntes, vira o trabalho, façam mais 3 pontos altos para o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu já adiantei um pouquinho o trabalho. Eu fiz aqui, ó, um quadrado vazio, 2 quadrados vazios. O terceiro quadrado vazio, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2. No terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto aqui, para formar este quadrado. E a partir daqui, contando deste ponto em diante, eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui, um quadrado vazio, separado por 2 correntes. Repeti os 13 pontos altos, quadrado vazio. Aqui, ó, 13 pontos altos, 2 correntes. E no terceiro ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. Na divisão aqui, ó, agora eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos. Este quadradinho, ó, já é aqui, ó, que nós vamos repetir toda esta sequência aqui, tá? Em cima de cada desenho aí da orquídea que está se formando. Então, é só seguir isto aqui que eu acabei de explicar nos demais desenhos. A carreira de número 10 aqui eu já terminei de colocar os meus pontos. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. Aqui, depois dos 13 pontos alto aqui, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho. Coloquei mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda e repeti, ó, os 3 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu repeti os 13 pontos altos. Depois, aqui dentro deste quadrado, eu coloquei mais 2 pontos e um ponto alto aqui na base. Então, eu fiquei com 16 pontos altos aqui. Fiz 2 correntes e aqui, ó, contei 1, 2. No terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. A partir desse aqui, eu tenho que fazer 7 pontos altos no total. Fiz aqui 2 correntes e aqui, ó, no último ponto de base, eu coloquei um ponto alto para fechar aqui o quadradinho vazio. E do lado oposto aqui a mesma coisa, eu fiquei com 16 pontos altos, colocando aqui 2 pontos altos aqui dentro e completando o restante aqui também, fiquei com 16 pontos altos aí, tá bom? E aqui eu repeti os 7 quadradinhos vazios. E a partir daqui já é repetição para colocar os 16 pontos altos. Daí é só seguir esta sequência aqui.
nos demais motivos e na divisão 7 quadradinhos vazio, tá, pessoal? Então, é só seguir fazendo da maneira que eu acabei de explicar. A carreira aqui de número 11 ficou pronta, tá, pessoal? Conforme eu expliquei aqui no bloco anterior, a colocação dos pontos. Então, assim, eu fui fazendo nos meus aqui desenhos, né, que deram 3. E aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. E para a carreira de número 12, vocês façam as 3 correntes, vira o trabalho, e aí façam mais 3 pontos altos aí para o nosso cantinho de borda. E aqui eu fiz mais 3 quadradinhos vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. Vou precisar de mais 3 quadrados aqui, então a gente faz 2 correntinhas e vai contar, ó, 1, 2, 3 e põe um ponto alto aqui. 2 correntes, conta 1, 2, 3 e coloca outro ponto alto aqui. 2 correntes, conta 1, 2, 3 e coloca um ponto alto aqui. Então, ó, ficamos aí com um total de 6 quadradinhos vazio. Agora, contando com este ponto alto, eu preciso ter aqui 10 pontos altos, tá? Então, ó, já tenho 3 aqui. Até aqui eu fiquei com 7 pontos altos, aqui 8, 9 e o 10º ponto alto aqui, ó. Então, assim nós ficamos, ó, com um lado da nossa orquídea. Agora, vamos fazer 2 quadrados vazios aqui, ó, 2 correntes ponto alto. No terceiro aqui, ó, ponto de base, contem. E aqui 2 correntes, ó, no último ponto de base. E igual o lado oposto, eu tenho que ter 10 pontos altos. Então, coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho, depois completem até ficar com 10. Fiquei aqui com 10 pontos altos. Agora, nós temos que colocar, né, os quadradinhos vazios. Então, aí vocês vão fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, corrente, que são 2. Aqui a gente fecha um ponto alto assim. E nós vamos fazer agora, pessoal, um total de 13 quadrados vazios. Aqui eu já tenho 3, 4, até ficarmos com 13 quadradinhos. Carreira de número 12, eu já terminei, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui na divisão ficamos com 13 quadrados vazios. Então, é só seguir fazendo esta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Assim, eu fui fazendo até o final aqui. Fiquei aqui com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no final. Para a carreira de número 13, já fiz as 3 correntes, virei o pano, fiz 3 pontos altos. Adiantei, pessoal, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. E aqui, ó, eu coloquei um total de 7 pontos altos, sendo que eu coloquei aqui o ponto para fechar esse quadrado, 2 pontos altos dentro deste quadrado de base, um ponto alto aqui nesta base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos, aqui já é a carreira de número 13. Aqui, ó, eu já fiz 2 correntes e vamos fazer aqui, ó, 1, 2 no terceiro ponto de base, um quadrado vazio, né? Nós fechamos um ponto alto para fazer um quadradinho. Aqui conta de novo, ó, o terceiro ponto de base, faz um quadrado, 2 correntes e aqui faz mais um quadradinho. Então, a gente fecha, ó, e fica com 3 quadrados vazios. E do lado oposto aqui, a gente também tem que colocar um total de 7 pontos altos. Dentro do quadrado, 2 pontos altos, um ponto aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadradinho e um na base aqui. Olha, então, nós ficamos assim com o nosso trabalho. Agora, a gente tem que fazer novamente, ó,
duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes e fecha aqui mais um ponto alto. E aqui a gente também tem que colocar 7 pontos altos, sempre dentro do quadrado eu coloco 2 pontos altos e um na base, ó. Então, nós ficamos assim com a nossa orquídea. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 9 quadradinhos vazio. E a partir daqui, pessoal, já é esta repetição aqui, ó, da nossa orquídea, né, da pétala da orquídea. Então, vocês vão fazer esta sequência todinha aqui, ó, até chegar no próximo motivo, tá? Então, é só fazer agora os 3 quadradinhos, depois 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos neste outro desenho aqui. Carreira de número 13, já fiz, conforme eu expliquei no bloco anterior. Qualquer dúvida, é só voltar lá um pouquinho na explicação. Então, eu fui fazendo assim até o finalzinho aqui do meu barrado, chegando aqui depois dos 7 pontos alto, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já adiantei mais 3 pontos altos para fazer o ponto de borda e aqui 3 quadrados vazios. Pessoal, o próximo quadradinho de base aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro, completei todos os pontos aqui, ó, em cima destas bases. E aqui dentro deste outro quadrado, eu coloquei 2 pontos altos e um aqui na base. Então, aqui eu tenho 13 pontos altos no total. Um quadrado vazio. Aqui a mesma coisa desta situação. 13 quadrados vazios. Dentro aqui, ó, de cada quadradinho, põe 2 pontos altos aqui e aqui, para dar 13 pontos. Duas correntes, fechei aqui um ponto alto para fazer o quadradinho vazio. E aqui é a mesma coisa, 13 pontos altos, tá bom? Igual aqui também, aqui tem 13 pontos altos. 2 pontos altos dentro deste quadrado e deste aqui também. Aqui, pessoal, eu fiquei, ó, com 7 quadradinhos vazios, tá? Na divisão aqui dos desenhos. E a partir deste quadradinho, ó, a gente já vai começar a repetir novamente os 13 pontos altos. Depois vai seguir esta sequência aqui que eu acabei de explicar, né? O quadrado vazio, 13 pontos altos, quadrado vazio, 13 pontos altos. E aí, chegando lá no final, façam 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, porque fica igualzinho ao início, o final, tá bom? Terminei, então, a carreira de número 14, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Então, a partir daqui, eu fui trabalhando por toda a extensão aqui do meu pano. Aqui no finalzinho, depois que eu fiz 13 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no final. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 15, eu dei uma adiantada aqui, vou explicar. Aí vocês sobem as 3 correntes, vira aqui o trabalho e façam mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, o primeiro quadradinho de base aqui, eu coloquei 2 pontos altos dentro e completei todos os pontos de base. Aqui ficamos com 16 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com 13 pontos, repeti ponto alto sobre ponto alto, um quadrado vazio. Aqui eu repeti todos os pontos de base e aqui no final eu coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu também fiquei com 16 pontos altos. Agora, aqui na divisão, eu faço 2 quadrados vazios. Aqui no próximo quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos e um na base. Então, fiquei com um total de 4 pontos, 2 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, já vai ser a repetição do início. Aí, vocês têm que colocar aqui um total de 16 pontos altos, depois um quadrado vazio, 13 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 16 pontos altos, igual aqui este outro lado da nossa orquídea. Carreira aqui de número 15,
já terminei. Então, aqui nós ficamos com os 16 pontos alto, quadrado vazio, 13 pontos alto e 16 pontos alto. Aqui é um intervalo de 2 quadradinhos, 4 pontos alto e 2 quadradinhos. Aqui já é repetição dos 16 pontos alto, aqui colocamos 13 pontos alto e 16 pontos alto. E aqui já é novamente a divisão, ó, 2 quadradinhos vazio, 4 pontos alto e 2 quadradinhos vazio. Aqui, pessoal, eu fui fazendo até o finalzinho. Aqui 16 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. Para a carreira de número 16, já virei aqui o meu trabalho, né? Fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho. Depois que eu virei o meu pano, eu coloquei mais 3 pontos alto aqui, né? No cantinho de borda, fiz 2 correntes e um quadrado vazio. E fechei um ponto alto aqui neste ponto de base. Dentro do quadrado, eu coloquei 2 pontos altos e completei aqui, ó, o restante dos pontos, até ficar com 16 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Aqui dentro eu coloquei um ponto alto, 2 pontos altos e completei aqui o restante. Do lado oposto a mesma coisa, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui nós ficamos com 19 pontos altos aqui. Fiz aqui, ó, 2 correntes e contei aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, completei todos os pontos de base. E do lado aqui oposto, a gente também tem que ficar com 16 pontos altos, tá? Que aqui é uma folha da nossa orquídea, né? A folha da própria flor. Então, ela fica do lado oposto, né? Então, aqui vai ser as 2 folhas da flor e aqui também que tá se formando. Então, aqui eu tenho 16 pontos, aqui no meio 19 e aqui 16 pontos alto. E aqui na divisão é só fazer um quadrado vazio, 2 correntes de separação e completa. 1, 2, 3, 4 pontos alto, um quadrado vazio. E aqui, pessoal, já começa esta repetição aqui da nossa flor, tá? Coloca aqui os 16 pontos altos, depois façam esta sequência aqui que eu acabei de explicar. Então, pessoal, aqui eu terminei a carreira de número 16. Aqui eu fiquei com um total de 16 pontos alto. Aqui eu fiquei com 19 e 16 pontos alto. Na minha divisão aqui, um quadrado vazio, 4 pontos alto e um quadrado vazio. E aqui já foi repetição dos 16 pontos alto, 19 pontos alto e 16 pontos alto. Aqui no finalzinho, pessoal, depois dos 16 pontos alto, eu fiz um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, viro o pano, já faço mais 3 pontos alto. Aqui eu já fiz um quadrado vazio e adiantei 7 pontos alto aqui, tá? Eu tenho 7 pontos alto. Aqui, pessoal, agora, depois dos 7 pontos alto, façam 2 correntes e vão contar, ó. No terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio, 2 correntes. Terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base, fecha um quadrado vazio, 2 correntes. E aqui, ó, coloca mais um ponto alto. Agora, nós vamos colocar aqui novamente o total de 19 pontos altos. Então, aqui eu já vou fazer o segundo ponto, o terceiro, até ficarmos com 19 pontos altos. Então, aqui eu fiz os meus 19 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e aqui faz um ponto alto. Nós temos também que ficar com 4 quadrados vazios. Sempre no terceiro ponto de base, coloquem o ponto alto para fechar um quadrado vazio, tá? Sempre no terceiro ponto, é só contar. Ó, aqui 1, 2, 3. Olha, então agora a gente tem que fazer 7 pontos aqui restantes, né? Então, eu já tenho 2, fiz os 7 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, completo aqui, ó, o restante dos pontos de base.
Faço aqui 2 correntes, um quadradinho vazio. E a partir daqui, pessoal, ó, vai ser repetição aqui, ó. Primeiro 7 pontos altos vamos fazer aqui, depois esta sequência dos 4 quadrados vazios, repetição dos 19 pontos altos aqui, 4 quadrados vazios do lado oposto, e depois 7 pontos altos aqui, e este, na divisão aqui, é só repetir o que acabamos de fazer aqui, tá bom? Então, é só seguir essa explicação aqui que eu acabei de passar para vocês. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão aqui, no finalzinho também fiquei com 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Para a carreira de número 18, já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aí, pessoal, eu adiantei um quadrado vazio, separado aí por 2 correntinhas, assim, e adiantei também mais 4 pontos altos, ó. Agora aqui nós vamos fazer 6 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, aqui, ó, no último ponto de base, fecha e faz um ponto alto. 2 correntes, aqui é só fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Então, aqui a gente faz 6 quadrados, pra gente começar aqui na carreira de número 18. Então, ó, já fiz 5, mais um aqui, ó. A gente conta 1, 2, 3 e põe um ponto alto aqui. Agora, a gente precisa fazer um total de 13 pontos altos. Aqui eu já tenho um, vou fazer o segundo até ficarmos com 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, agora eu tenho que repetir 6 quadradinhos do lado oposto. Então, 2 correntes, põe aqui ó, um ponto alto, 2 correntes, e vai pondo aqui, ó, ponto alto, né, onde tem o ponto alto, até a gente ficar com 6 quadrados, e sempre os meus quadrados é separado por 2 correntinhas, ó, aqui eu já tenho 5, ó, 2 correntes, e conta 1, 2, 3, e faz aqui o ponto alto, e completa aqui o restante dos pontos, tá? Que é a pontinha da pétala, tá? Eu falei folha uma hora, né, de uma carreira aí, mas aqui é a pétala da orquídea. Então, depois que eu fiz os 4 pontos altos, aqui já é a divisão, é só repetir um quadrado aqui vazio, completa aqui, ó, os pontos de base, 2 correntes. E aqui a gente já começa a fazer a finalização aqui da pétala da orquídea. Ó. Primeiro faz aqui os 4 pontos altos, ó, que já é igual aqui, ó. Para vocês não ficarem com dúvida, é só acompanhar aqui esta sequência, depois façam os 6 quadrados vazios, aqui os 13 pontos altos, do lado oposto 6 quadrados vazios e a pontinha da pétala da orquídea. Então, é só seguir fazendo esta sequência que eu acabei de explicar. Finalizei aqui a carreira de número 18, conforme expliquei no bloco anterior. Se houver alguma dúvida, só voltar um pouquinho na explicação. E assim eu fui fazendo até o final aqui do meu trabalho, depois dos 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 19, já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e já adiantei mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda, né, ó, que a gente faz. Pessoal, aqui eu preciso de 9 quadradinhos, tá? Então, ó, eu fiz aqui um quadrado aqui, um quadradinho em cima dos pontos de base, né, 2 correntes e o ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Depois eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o 9º quadradinho aqui com vocês. Passam as 2 correntes e no terceiro ponto aqui de base eu faço um ponto alto assim. Agora eu preciso colocar mais um total de 7 pontos, né? Aqui eu tenho 2 pontos altos, 3, 4, 5,
6 e 7. Duas correntes, e aqui, ó, do lado oposto também a gente tem que ficar com 9 quadradinhos vazios. Então, duas correntes ponto alto, duas correntes ponto alto. Então, aqui, pessoal, é a carreira de número 19 que eu já terminei. Aqui é a divisão de um motivo para o outro, com os 4 pontos altos. Depois aqui, tanto deste lado aqui, deste lado, quanto desse, 9 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. E assim eu fui fazendo nos demais desenhos. E aqui no finalzinho também terminei com 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então aqui, pessoal, a carreira de número 19, ó, é esta de baixo aqui, que nós terminamos no bloco anterior. Aí eu fiz as 3 correntes, virei aqui o meu pano e já trabalhei a carreira de número 20, que é só a repetição dos pontos. Então, os quadradinhos aqui a gente tem 9, aqui nós ficamos com 7 pontos altos, 9 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos, que é a divisão aqui de um desenho para o outro. Então, a carreira de número 20 só foi a repetição aqui dos pontos. Eu já dei uma adiantada aqui até o final. Depois dos 9 pontos, né, 9 quadradinhos, eu fiz os 4 pontos altos. Pessoal, a partir daqui agora nós vamos trabalhar um motivo por vez, tá? Porém, a gente não vai cortar o fio, não vai cortar a linha. A gente vai trabalhar um desenho, depois vai pro próximo e assim por diante. Agora, para quem quer fazer um motivo de cada vez, a partir daqui é só você voltar com 4 pontos baixíssimos, tá? Então, vocês vão trabalhar com pontos baixíssimos dos dois lados. Aqui eu vou usar aquela técnica de não cortar o fio, né? Agora, a gente vai subir as 3 correntinhas aqui. 1, 2, 3 correntes, vira aqui o trabalho. E esse lado aqui é o que nós já vamos trabalhar para ele ficar pronto, tá? E o lado oposto aqui, quando chegarmos, é onde nós temos que fazer os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, é só fazer um ponto alto dentro aqui do último ponto de base, 2 dentro aqui do quadradinho e um aqui no ponto de base. Certo? Então, agora aqui a gente vai caminhar tudo com ponto quadradinho. Façam as 2 correntes e ponto alto. Quando eu chego aqui, ó, em cima dos pontos de base, eu faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto e faço um ponto alto. 2 correntes e aqui eu coloco mais um ponto. Então, vamos fazendo os quadradinhos até o final. Fiquei aqui com 18 quadradinhos e o último aqui, ó, eu coloquei 4 pontos altos. Então, esse lado a gente tem que fazer os 4 pontos baixíssimos. Então, ó, uma corrente, ó, eu tô do lado direito do pano, aí eu vou virar aqui para o avesso. Faço os 4 pontos baixíssimos, ó, introduz a agulha no primeiro ponto, laça e passa na argolinha. Esse é o ponto, ó, baixíssimo. Sobe as 3 correntes e faz aqui 4 pontos altos. Então, aqui nós vamos voltar a fazer quadradinhos vazio novamente. 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Fiquei aqui com 16 quadradinhos e o último aqui, ó, eu coloquei 4 pontos altos. Agora, ó, eu laço aqui o meu fio. No último ponto aqui de base, ó, eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Tiro a primeira laçadinha, tiro a segunda e tiro a terceira. Aí, pra gente voltar, eu tenho que fazer as 3 correntes, viro o trabalho. E aqui a gente faz os 4 pontos altos, né? Faz sempre aqui, ó, no último ponto, um ponto alto. 2 aqui dentro do quadradinho. E um na base. E volta a fazer as 2 correntes e o ponto alto. 2 correntes, ponto alto. E do outro lado, depois que você fizer os 4 pontos altos no último quadradinho,
Aí, você tem que voltar com os 4 pontos baixíssimos, ok? Então, ó, tá ficando assim. Então, aqui eu fiquei com 14 quadradinhos vazios. No último aqui eu coloquei 4 pontos altos, já fiz uma corrente, virei aqui, ó, o meu trabalho, já fiz mais 4 pontos baixíssimo, aqui em cima desses pontos aqui de base, conforme eu já expliquei para vocês, já fiz uma demonstração. Depois subam as 3 correntes, 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. E aí façam 2 correntes ponto alto e 2 correntes ponto alto. E no último quadradinho lá do lado oposto, façam os 4 pontos altos. Aí lá a gente já volta com o ponto alto alongado, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, eu fiquei com 12 quadradinhos vazio, preenchi aqui, ó, 4 pontos altos. E agora, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó, dá uma laçada. Aqui, ó, no último ponto, você vem, introduz a agulha e tira, ó, o primeiro lacinho, o segundo e o terceiro. Para voltar, subam as 3 correntes, vira o pano. E aqui, façam o mesmo processo. Os 4 pontos altos e os quadradinhos vazios. Agora, nós vamos ficar com 10 quadrados para a próxima carreira aqui que estamos iniciando, tá? Então, 2 correntes, ponto alto, e no final coloquem os 4 pontos altos e já voltem com os pontos baixíssimos. Lembrando que coloquem uma correntinha primeiro e depois façam os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui eu terminei, ó, com os 10 quadradinhos, coloquei os 4 pontos altos, fiz minha vira com uma corrente, depois coloquei os 4 pontos baixíssimo, tá? E aí, aqui agora, vai ter uma mudança que nós vamos preencher todos os quadradinhos, tá? Então, ó, subi 3 correntinhas, fiz 2 pontos altos aqui e um na base, que esse é o cantinho de borda, ó. E agora, nós vamos colocar sempre 2 pontos altos aqui, ó, dentro do quadrado. E um na base, tá? Em todos os quadradinhos agora. Aqui eu fiquei com 31 pontos altos, tá? Contando tudo aqui da carreira. Agora aqui a gente tem que voltar, pessoal. Então, façam, ó, a laçadinha na agulha no último ponto de base. Tira, ó, uma vez, 2, 3, que aí é o ponto alto alongado. E para voltar, ó, 3 correntes, vira o pano. E aqui agora a gente tem que contar 1, 2, 3 no quarto ponto, tá? Agora aqui é no quarto ponto, aí vocês voltem a fazer os pontos altos em cada ponto de base. E lá no finalzinho, a gente deixa apenas 3, né? Sem terminar de fazer. Então, ó, vão fazendo, que eu já volto pra gente concluir aqui. Fiquei aqui com 25 pontos altos. Aqui no finalzinho, ó, a gente não faz os 3 últimos aqui, tá? Porque conta como o cantinho de borda. Então, 25 pontos altos, eu faço uma corrente, viro aqui o trabalho e vou fazer 4 pontos baixíssimos, tá? Ó, então, eu pego aqui o primeiro pontinho, laço aqui a agulha dentro dele, puxo o fio, ó. Já fiz 1, 2, 3 e 4 vezes. Aí, a gente volta de novo, trabalhando os pontos altos aqui. Um ponto alto para cada ponto de base e deixando 3 pontos de base sem fazer, tá? Então, continue fazendo os pontos altos. Fiquei agora com 19 pontos altos. Esse lado é o lado que a gente tá fechando, ó. Então, façam a laçadinha na agulha. Aqui, ó, me sobraram 3 pontos de base. No último, eu introduzo a agulha, puxo o fio, ó. Fiquei com 3 laçadas, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho e no quarto ponto, ó, conta 1, 2, 3, no quarto ponto de base aqui, eu volto a fazer o ponto alto
sobre ponto alto e fica faltando lá no finalzinho 3 sem fazer, tá? Então, continuem assim, ó, fazendo da maneira que eu tô explicando. Vou esticar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Então, ó, nós terminamos de fazer esta carreira aqui, nós ficamos com 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Aqui eu fiz uma correntinha, voltei com os 4 pontos baixíssimos, né? Virei o pano primeiro, voltei com os 4 pontos baixíssimos aqui, ó, nos pontos de base. E aqui eu já subi 3 correntes e continuei aqui a fazer os pontos alto aqui. Então, essa é a sequência aqui. É só ir fazendo a diminuição, né, do lado que tem que ser trabalhado. E aqui agora nós vamos ficar com 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui é o lado que a gente tem que fechar. Então, ó, no último ponto de base, lacei aqui, ó, uma vez, 2, 3, que é o ponto alto aqui alongado, certo? Aí, para voltar, subam as 3 correntinhas, vira aqui o trabalho. Virou o trabalho aqui, pessoal, aí nós vamos pular um pontinho aqui de base e vamos vir para o segundo aqui, vamos fazer um ponto alto. O segundo ponto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Então, o primeiro ponto e o último, né, a gente não vai trabalhar. Agora que vocês vão fazer as 3 correntinhas, ó, e neste ponto aqui a gente faz um ponto baixo dentro dele, que é 3 correntes, aí dentro aqui do último ponto, um ponto baixo, 3 correntes, ó, aqui dentro do último ponto, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, e assim vai fazendo até a gente chegar lá na divisão para iniciarmos o próximo desenho. Então, aqui estamos fazendo as 3 correntes e ponto baixo. Cheguei aqui, pessoal, vou abrir um pouquinho para vocês entenderem, ó. Então, assim ficou o primeiro motivo da nossa orquídea. Agora, para a gente começar este outro desenho do meio aqui, nós vamos fazer uma corrente. E aqui, ó, no último ponto de base aqui, a gente já faz um ponto alto. Já vai trabalhar aqui os pontos altos, né? 2 dentro do quadrado, um na base, 2 correntes. E aqui nós vamos começar a fazer os quadradinhos vazios, tá? Então, esta carreira aqui, ó, vai ser esta aqui, toda de quadradinho que nós aprendemos nesse desenho, nós vamos repetir aqui agora. Então, para vocês se localizarem, pessoal, ó. Então, quando a gente tá do lado direito aqui, ó, do trabalho, nós vamos seguir fazendo os 4 pontos altos aqui no início do trabalho, todo de quadradinho. Aí, chegando aqui, faz os 4 pontos altos e volta com os 4 pontos baixíssimo. Aí, faz novamente a carreira de quadradinho. Aí, aqui no caso, a gente vira o pano e fica pro lado do avesso. Quando eu estiver do lado do avesso, na próxima carreira, eu faço o ponto alto alongado e vou prender aqui, ó, neste último pontinho de base. Então, eu vou adiantar essa parte, chegando aqui, eu volto e mostro para vocês. Olha, então aqui, conforme eu orientei para vocês, tá, pessoal? Ó, eu já fiz aqui, ó, a primeira carreira aqui da pontinha do nosso barrado. Fiz aqui, ó, no último quadradinho 4 pontos altos, fiz uma corrente, voltei aqui com os 4 pontos baixíssimos, né? A gente vira o pano primeiro. E aqui eu fiz mais um cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aí fiz aqui todos os quadradinhos. E aqui, ó, estou do lado avesso do pano. Aí, quando é lado avesso, a gente precisa fazer o ponto alto alongado, tá? Então, é só aqui, ó, fazer os 4 últimos pontos altos aqui do canto.
laça aqui a linha na agulha no último ponto de base, ó, tira uma laçada, 2 e 3, para voltar 3 correntes, vira de novo o trabalho, e aqui a gente volta a fazer os 4 pontos altos, né? Primeiro pega um ponto aqui, no último ponto de base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, pessoal, tudo o que eu expliquei aqui, ó, no primeiro motivo aqui, depois eu vou passar um ferro, ele vai ficar mais bonito. Então, tudo que eu expliquei neste primeiro motivo aqui, ó, que já é a segunda carreira, tá? Então, a gente já tá aqui, ó. Vocês vão seguir fazendo, tá? Então, volta nessa explicação se vocês ficarem com dúvida, tá? E vão fazendo as demais. E para quem tá fazendo, cortando o fio, né, para fazer cada motivo, é só ir trabalhando os 4 pontos baixíssimos dos 2 lados, tá? Depois que terminar tudo, amarra o fio aqui pelo lado direito, vai subindo 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. E aqui, como são 5 pontos altos, vocês vão fazer 5 pontos baixos e vão descendo, fazendo as 3 correntes, ponto baixo, e aqui uma correntinha na divisão, tá? Para quem estiver fazendo a técnica de cortar a linha. Quem estiver fazendo esta técnica que eu estou utilizando, é só acompanhar este primeiro exemplo que eu fiz aí com vocês. Então, eu vou terminar o meu. Ali no finalzinho eu volto pra gente terminar o trabalho de hoje. Aqui, pessoal, eu já fiz o meu segundo motivo, estou no último aqui. Vou encerrar com vocês. Estou aqui, ó, do lado avesso do pano para a gente poder terminar a última carreira. Então, para a gente voltar aqui, eu preciso fazer as 3 correntinhas, viro aqui o trabalho. E para finalizarmos aqui com mais 5 pontos altos, eu pulo o primeiro ponto de base aqui, esse eu não trabalho. Venho para o segundo e faço meu primeiro ponto alto, o segundo, aqui o terceiro ponto alto, o quarto e o quinto ponto alto. Faço as 3 correntes e aqui, ó, no último ponto que ficou sem fazer, eu ponho um ponto baixo. Ó, então, assim eu fechei o topo aqui do meu trabalho, ó. E agora é só fazer as 3 correntes e no último ponto aqui de base da carreira anterior, ó, você prende com um ponto baixo. Então, assim, segue fazendo. Aqui já estamos no finalzinho do trabalho, ó, depois que eu fiz ponto baixo, 3 correntes, no último ponto de base aqui, ó, eu laço o meu fio na agulha, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, depois uma correntinha e a gente alonga o fio e já pode cortar aqui a linha, porque nós já terminamos de fazer o canto aqui. Depois esse fio é só trazer ele aqui por trás dos pontos, tá? E arrematar. E nós terminamos ele do lado direito do pano. Então, pessoal, este é o barradinho de hoje, tá? Eu vou deixar ele mais bonitinho, que eu vou passar um ferro. Pessoal, dúvidas, é só voltar aqui na primeira explicação e vocês vão conseguir fazer os demais barradinhos, tá? Tanto na técnica de não cortar a linha, como na técnica de cortar, que eu orientei a fazer os 4 pontos baixíssimos dos 2 lados, até ficar aqui com os 5 pontos altos, né? Aqui no caso, vocês vão ter que reduzir, né? Um ponto baixíssimo aqui, outro aqui, depois faz aquele acabamento das correntinhas. Pessoal, então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!